Bom dia para todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa EBD. Com vocês, o estudo da Carta de Paulo à Igreja de Roma. Todo mundo sabe que nós terminamos a história de Paulo e nós nos despedimos, né? Mas antes e durante as viagens missionárias, ele escreveu algumas cartas. Nós estamos aqui com a carta de Romanos. Na aula passada, nós falamos sobre a origem do pecado e nós vimos que não é porque você é um ser humano, um homem, que você é obrigado a pecar. Vimos que o pecado nasce no interior do ser humano e hoje eu quero mostrar por que as pessoas pecam, o que leva você ao pecado. E aí eu quero abrir com você aqui, se você puder, essas coisas que levam o homem ao pecado. Primeiro, o afastamento de Deus. Então, as pessoas se afastam de Deus. Como que as pessoas se afastam de Deus? Primeiro, não o glorificaram como Deus. Romanos 1, 21. Não o glorificaram como Deus. Você não dá glórias a Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Que eu coloco Ele acima como Criador, como Deus Todo-Poderoso. Eu não tento assumir o lugar dele, como aconteceu no Jardim do Éden, quando a proposta de Satanás era até ser maior do que o próprio Deus. Eles mudaram a glória de Deus. Como é que as pessoas fazem isso? Mudar a glória de Deus é transferir essa glória para a criação e não para o Criador. Então, Romanos 1, 23, eles mudam a glória de Deus. E aí não é só isso, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E para você sustentar que você cria seus próprios ídolos, né, toda a idolatria, ela vai exigir que você mude as verdades absolutas de Deus, porque você tem que adaptar então as escrituras, a verdade de Deus à sua realidade. Então as pessoas fazem o que querem, criam as suas próprias verdades, mas são mentiras. Desprezar o conhecimento de Deus. Esse é o motivo maior. Desprezar o conhecimento de Deus. As pessoas desprezam o conhecimento de Deus e por isso se tornam aborrecidos de Deus. Então, aí nós vimos aqui agora o que acontece de fato quando as pessoas elas afastam de Deus, não o glorificam, mudam a glória de Deus, mudam a verdade de Deus, desprezam o conhecimento de Deus e se tornam aborrecidos de Deus. Então, uma das razões principais do afastamento de Deus, e também essa é a prova absoluta da cegueira espiritual do pecador, é a idolatria. Então, todas as vezes que você se afasta de Deus e você toma o lugar de Deus, já é o início da idolatria. Agora, na questão religiosa, não há um grau maior de irracionalidade. Então, a pessoa se torna irracional do que o homem ignorar o Criador de todas as coisas e dobrar os seus joelhos diante dos ídolos falsos de algo que pertence à criação, como pau, como pedra, né? Adorar aquilo que é feito por suas próprias mãos, mesmo sendo símbolo da sua fé. E aí, se você olhar comigo em Romanos, capítulo 1, versículo 21, a parte B, e eu vou abrir para você, olha o que a Bíblia fala aqui, em Romanos 1, 21. Fala assim, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, na realidade, eles não glorificaram, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, vejo que alguma coisa acontece na mente, na razão, se torna nulo. E a Bíblia, ela é clara em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, para você fugir da idolatria. Você tem que fugir. Foge da idolatria. Então, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugir. E também em 1 João 5, 21, 1 João 5, 21, aqui fala guardai-vos dos ídolos. Você tem que guardar-se dos ídolos. Então, na realidade é isso. Agora, quando a gente fala de ídolos, né, da idolatria,
A gente sabe que o ídolo não é nada, porque a Bíblia ensina que o ídolo não é nada. Então o ídolo ele não tem nenhuma força sobrenatural. Ele não tem nenhuma força sobrenatural. Ele é um ser inanimado, ele não fala, não pensa, não se move. Agora, se você olhar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19, 1 Coríntios 10, 19, olha que a Bíblia fala aqui. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados de demônios. Então, isso que é bíblico. Por isso que você, primeiro, não precisa ter medo, né, de estar na presença dos ídolos, porque eles não são nada. Né? Também não emanam um poder oculto. No máximo que a gente sente é uma tristeza profunda, é uma rejeição, né, quando a gente está perto. Agora, a gente não precisa ter medo de ser contaminado, porque o ídolo não é nada. Não é? Agora, o verdadeiro perigo não está no ídolo em si, mas na irracionalidade daquele que troca o Criador. Não é? Qual é bendito eternamente, amém. Então, qual que é o problema? Nosso problema são as pessoas que se tornaram nulos nos seus pensamentos, que se tornam irracionais. Porque você se curvar diante de um objeto, seja para venerar ou seja para adorar, meus irmãos, é uma aberração, é uma bobagem, porque você totalmente está provando a sua insanidade mental. Então, a Bíblia ainda fala sobre uma outra idolatria, mostra que a avareza também é idolatria. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5. Colossenses 3, 5. Olha o que a Bíblia fala aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, a avareza é a idolatria. Então, agora, quando a gente fala que a avareza é idolatria, isso significa que as cédulas que a gente tem, ou então o dinheiro que a gente tem no banco, né, as moedas, ela tem força oculta, sobrenatural? Claro que não. O grande problema, de novo, é irracional. Se você troca o seu Deus, o Criador, não é? Você trocou conscientemente o seu amor e a sua confiança em Deus pela ganância financeira. E a gente vê isso acontecer dentro da igreja evangélica também. As pessoas realmente se tornaram gananciosas e você troca o amor ao dinheiro e a confiança que deveria ser em Deus, agora você deposita nas riquezas. Agora isso, qualquer coisa criada que toma o lugar de Deus se torna um ídolo. Tomou o lugar de Deus, se tornou um ídolo. Ele expõe então os homens aos poderes e às forças malignas, porque ele abandonou o Senhor. Então, na realidade, quem adora um ídolo, seja qual for o objeto, né, venerado, não se submete à força do ídolo, mas se submete ao poder do diabo, aos demônios, a qual ele está servindo naquele momento. E eu quero provar isso em Deuteronômio, no capítulo 32, desculpa, versículo 16. Deuteronômio 32, no versículo 16. Olha o que a Bíblia fala aqui, de 16 a 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus pais. Então, quando você sacrifica alguma coisa, é a demônios. É a demônios. A gente já viu isso. Então, a Bíblia inteira está mostrando isso claramente. A gente já leu em 1 Coríntios 10, versículo 14. Deixa eu até ver se eu abro aqui. Vamos abrir aqui. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura,
O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne, não é certo aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos acaso mais fortes do que ele? E aqui é uma citação de Deuteronômio 32, versículo 21. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com aquele que não é povo. Com louca nação o despertarei a ira. Então, na realidade, é isso. Por mais que os ídolos sejam dedicados a demônios, eles continuam sendo objetos inanimados, que não falam, que não veem, que não ouvem e que não andam. E aí eu vou abrir para vocês Salmo 115. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 115. Vou abrir para vocês. Olha o que a Bíblia fala aqui no Salmo 115, no versículo 4 ao 7. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Então é isso, não vai ter jeito. Então eles se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. É isso que a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 1, versículo 21. É loucura, você se tornou louco, você se tornou irracional. Você é um irracional. Olha aqui, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essa aula foi sobre o motivo por que as pessoas pecaram. O motivo foi justamente isso. As pessoas não glorificaram a Deus, não glorificaram como Deus. Então a idolatria faz isso, se arruma outro Deus. Eles mudam a glória de Deus colocando sobre a criação ao invés do Criador. Eles têm que mudar as verdades de Deus e mentira. Eles desprezam o conhecimento de Deus e se tornam aborrecidos de Deus. Muito bem, você entendeu o que eu falei? Então nós estamos aqui diante de um problema. Aonde nasce o pecado? O pecado nasce no momento que você se afasta de Deus e troca ele por valores banais. Troca ele pela criação. Fique perto do Senhor, seja alerto, comece a observar na sua própria vida se não tem em você alguma coisa que te afasta de Deus, valores, pensamentos, sentimentos. Não seja um louco, volte para o Senhor. Na próxima aula que nós vamos ter aqui domingo que vem, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e eu quero mostrar o resultado que tem a pessoa que comete essa idolatria. O que acontece com o afastamento de Deus? Então, eu espero vocês domingo que vem na EBD de novo. Que Deus abençoe vocês. Continue orando por nós. Ora aí nesse momento pela gente, por favor. Deus abençoe. Hoje à noite, todos na igreja. Não viajem com o pastor, hein? Eu estou sabendo as pessoas que não estão indo e que estão faltando. Não deixe de participar do culto. Não é para participar online. Esteja presente lá, se você puder. Aqueles que estão longe, que moram distante, que Deus abençoe vocês. Continuem assistindo. Bom domingo. Até domingo que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau.